A gente pode fazer. Pelo menos o primeiro dia, para chamar a atenção. Deveria ser. A boda de Luiz Alonso tem que ser. Hein? A boda de Luiz Alonso tem que ser. Não. Chamada? Pode. Andando, pois é. E o destino bate a sua porta. Então, para lembrar, olha o curso intermissivo. Olha o universalismo. Olha a TENEPS. Você que vai bater aí. Se a gente consegue resolver, a gente passa. Outro aviso que eu queria dar para vocês, como tem aqui bastante pessoal fazendo campo somático, amanhã, tertúlia, excepcionalmente vai ser no auditório da Ortega também. Então, sábado, domingo, amanhã e domingo, pontualmente, 12h30, começará a tertúlia no auditório para todo mundo ficar mais confortável. Você pode bater. Tertúlia! Meu boa tarde para todos e todas. Hoje nós temos aí a mega omissão dentro da autodiscernimentologia, que é o pensene, a ideia, o neoverpon, a atitude ou ato da consim, seja vulgar ou sábia, medíocre ou gigante dos séculos, ignorado, esquecido, não identificado ou não incluído nas manifestações pensênicas pessoais fundamentais, decisivas, em toda a autovivência da jornada humana e evolutivamente sadia. A atitude em geral repetida de vida em vida, intrafísica, na fieira da serialidade evolutiva. A auto-omissão máxima, a falta magna. O fato de nenhum assunto ser mais relevante se comparado com a mega omissão. A omissão deficitária intelectual. A omissão deficitária evolutiva, a impercussiência, a erronia pessoal, a erronia grupal, a tríade da erronia, a evolução consciencial ao depender, antes de tudo, do autodiscernimento. O autodiscernimento ao depender da qualidade da autopriorização aplicada. A OMI-SUPER, o multi-escrutínio simultâneo. A megafocagem, a onopercussiência, o fato da megafórmula da evolução entender e evitar, dentro da teaticologia, a mega omissão. A megaverpon faltante, o lapso milenar da tão propalada sabedoria humana. Agora, nós temos aí uma série de logias, e na página 23 tem a caracterologia com 3 categorias de omissões essenciais. A da autoparaprocedência, a da inteligência evolutiva e do código pessoal de cosmoética. Agora, a diferença interconsciencial está no percentual negativo da mega omissão de cada consim. Quanto menos lúcida seja a consciência, maior o percentual negativo do ato máximo ignorado. Você já refletiu sobre a mega omissão? Para você, qual é de fato a mega omissão? É um processo que cada um deve responder para si, que vai lucrar com isso, se fizer isso. Eu quero dizer que esse verbete tem 36 logias e 7 máximos. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, pode acrescentar na antonimologia e pode arranjar também no antagonismo. Antagonismo só precisa de mais 2. Agora, quero dizer para vocês que eu estou aqui com o número absoluto de visitantes do mês de junho às tertúlias. A média diária alcançou 415 visitantes. Nós temos aqui uma média de 65, 70 pessoas.
Então, 73 com 715, nós temos, então, cerca de... chegando a 500 pessoas por dia nessa nossa aula. Uma aula com 500 alunos é uma coisa que é contra o Ministério da Educação. De modo que vocês são deseducados, ou eu sou, eu não sei bem como é que é. Agora, outra coisa. Em março, o número absoluto de visitantes era 2.598. De março até junho, houve um aumento. De 2.598 passou para 4.498. O que vocês acham? Agora, ó, funcionalidade disponibilizada, isso aí eu falo para a turma que pode estar ouvindo lá à distância, ou vendo à distância. Funcionalidade disponibilizada no site de forma aberta, gratuita e sem restrições de qualquer tipo. São 8 funcionalidades. Arquivo de áudio das tertúlias, arquivo de textos dos verbetes debatidos, arquivos de vídeos das tertúlias, enviar perguntas sobre o tema debatido, materiais didáticos auxiliares, relatar dificuldades técnicas, transmissão ao vivo da tertúlia, votação para o verbete. Tudo isso a pessoa pode participar. De modo que esse nosso programa de televisão, ou, se vocês quiserem, de longo curso e online, multimídia, seja lá o nome que vocês querem colocar nisso, é uma coisa gratuita, com muita possibilidade de participação. Só que tem 8 coisas para a pessoa pensar. É muita participação. Não é todo programa de televisão que é assim, tá certo? De modo que vocês veem, já temos algum passo andado nesse sentido. Sim. O Valdo, que me acabaram de falar o seguinte, que a gente tem que falar com microfone. Parece um absurdo porque aqui não funciona, mas online eles estão funcionando. Então a gente tem que usar microfone. Quem não fala no microfone só fala para mim, tá certo? A gente vai segurar o microfone. É como se estivesse falando no meu ouvido. Sempre quando Agora, ó, as visitas por palavras-chave. Eles acham que isso é muito importante, fizeram aqui uma série de considerações. E eles chegaram à conclusão seguinte, que com o amadurecimento do site, a média da internet é de 80% do tráfego de visitantes, vem a partir dos mecanismos de busca, especialmente o Google. No momento, o site da Tertúlia apresenta 13,5% da fonte de tráfego como sendo desses mecanismos. E considerando a média da internet, podemos estimar um potencial de tráfego de 1.850 visitantes únicos por dia no site. Agora, ó, um fato que aconteceu. No dia 1º de maio de 2008, o internauta de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil, consultou o Google buscando pela expressão fuzil Garand, nome de uma arma. Foram apresentados diversos resultados, sendo que um deles foi o site da Tertúlia, aparecendo na primeira página de resultado do Google. O visitante abriu a página e se deparou com o verbete criatividade irresponsável. Está aqui, ó. Criatividade irresponsável, que a gente deu aí, mais ou menos nessa ocasião. E aqui tem, na onomasticologia, número 6 está, fuzil Garand. João Cantius Garand, 1888-1974, no Canadá. Nós estamos dando tudo, porque aqui, ó, e outra coisa, a gente está falando as bobagens todas que essas pessoas fizeram. Se o cara procurou, ele viu que é a besteira que ele está fazendo, ele está atrás também de bobagem. Então a gente fala, ó, meu amigo, cuidado, abre o olho que você está mexendo com o belicismo. Se é para liquidar com o belicismo, tudo bem. Se você está para incrementar o belicismo, tudo errado. Então, ó, aqui nós estamos falando o seguinte, onomasticologia. Dentro do âmbito da experimentologia, esse, por exemplo, 39 armas listadas em ordem alfabética, capazes de fazer qualquer consim pensar sobre as consequências da baixa qualidade das proex dos criadores, das quais receberam os nomes. E, ao fim e ao cabo, acabaram sendo verdadeiros estigmas pessoais belicistas a partir de si próprios, compondo-as com 10 heurísticas doentias. Então, o fuzil Garand é um dos 39 que nós estamos aqui. Agora, ó, isso está dentro da parapatologia da criatividade responsável. Se alguém quiser ver as duas coisas, estão aqui para as pessoas examinar o que achar interessante. Tá certo? Agora, eu queria saber se tem alguém aí da Acinvex.
Quem é que vai ter contato com a Silvinha? Hoje. Alguém vai ter contato com ela? Eu posso ir. Não, mas você vai ligar. Eu estou sabendo quem é que vai lá. Alguém não vai lá? Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu fui lá 2 horas, já escolhemos o local para fazer o serenário. Eu mesmo dei palpite na história junto com o povo. Visitamos os 3 bosques que tem nos lugares, chegamos até perto do rio. Foram 2 horas de caminhada. A Cris foi comigo e a turma toda da básica, da turma que mora lá, estava lá. É a primeira vez que eu vou, examinei tudo. Eles já fizeram as casas, está muito bem a situação. Já andaram limpando uma boa parte do terreno todo. Agora, eles vão fazer perto do rio, como eu falei, um lugar que está bem aconchegante em matéria de verde. Tem árvores muito grandes, uma opção de coisa. Ali vai ficar muito bom o serenário. E outra coisa, não vai ser tão quente também, porque está pertinho do rio e tal, e mais tranquilo. O local é ótimo, muito bom para o processo. Agora, ó, alguém então pode entregar esses 2 filmes? O caso é o seguinte, eu falei com a Silvinha, se interessava para eles examinar isso aqui, que eu, na minha condição de avô dessa meninada da Simvex, queria mostrar para eles. Primeiro isso aqui, Juventude. É uma obra-prima do Bergman, Ingmar Bergman, que isso aqui é pouco conhecido, no Brasil o povo não conhece. Agora, o próprio Godard, o Jean-Luc Godard, ele falava, o filme mais bonito de Bergman, eu adoro Juventude, ele mesmo falava. Realmente esse filme é bacaninha, em matéria do processo. Agora, é da juventude mesmo. Agora, eu, por exemplo, eu sempre admirei os processos desse filme, porque eu não passei por isso, eu não tive juventude. Então, tudo isso que aconteceu nesse filme, eu não vivi nessa vida. Porque eu já nasci velho, eu já nasci com barba. Você está entendendo? E branca. Agora, então, eu não tive isso. Agora, que é bonito é. O filme é lírico, poético, de alto nível, faz pensar. E, no fundo, ele é também uma tragédia sofocliana. Até um certo ponto. Agora, os artistas, os atores, as atrizes, o Bergman é o máximo. Isso aqui é uma das obras-primas dele, das primeiras que ele fez. Mas não é daquela carregada, aquelas coisas que ele fazia, não. O negócio é mais suave, está entendendo? Mas agora, vale a pena ver o filme. Então, esse é a juventude. Agora, eu não podia deixar de falar na velhice, que é o meu caso. Então, está aqui, Sócrates. É um belo filme sobre a vida do Sócrates e o julgamento dele. É feito pelo Rossellini. Você sabe quem é o Rossellini? Aquele da Ingrid Bergman. Tudo é processo de Bergman. Então, vale a pena ver. Então, aqui eles vão ver a juventude, que é o início da vida. E aqui vão ver o fim, que é a maturidade, a hora que aparece a barba branca. Então, eu falei com eles, de vez em quando eles fazem lá alguma coisa que mostra filme. Seria bom mostrar esses 2 filmes. Esses são emprestados. Quem é que vai entregar? Você entrega? Então tá. A partir das 4 ela está no contrato. Então você entrega para ela. Eu já conversei com ela, já está sabendo tudo isso sobre esse assunto. Agora, outra coisa. Eu recebi aqui do João Aurélio, parece que ele estava até aqui hoje. Ele esteve aí. Agora, ele está dizendo o seguinte, que aquele nosso assunto da Cris, o meu aí, da Carla, na própria Unicim já foi ventilada a possibilidade de algumas especialidades da instituição, a exemplo do para-direito, da para-diplomacia, da para-politicologia, se transformarem em outras instituições com ciência centro. O megafoco da Unicim atualmente, conforme o seu estatuto, é a para-estadística, que é o estadismo, o estadista, que é o Estado Mundial, João Aurélio. Então isso aqui confirma o que eu falei para vocês ontem, que é importante sim. Agora, outra pergunta que já tem de hoje. Levando em consideração a definologia, pergunta: a ausência do pé de meia no início do período executivo da PROEX pode ser considerada uma mega omissão? Ainda chegada na idade executiva do inversor, sem o requisito autossuficiência econômica, pode liquidar com a inversão existencial? Não, eu não acho que isso seja assim tão sério. Também não acho que o pé de meia precise chegar a R$1 milhão. Isso é uma coisa. Então, o negócio é ver o que é que pode
equilibrar a vida da pessoa na hora que ela começa, para ela não ser parasita de ninguém. Nem da mãe, nem do pai, nem do governo, nem do sócio, nem de um parente, nem de um amigo, nem de nada. Então, ela ter liberdade de expressão. Porque, gente, o processo do pé de meia não é o problema do dinheiro. É o problema da pessoa falar com liberdade aquilo que bem entender, porque ela não depende de ninguém. Ela não tem o rabo preso, nem culpa do cartório. Vocês estão entendendo o que é o pé de meia? Esse que é o pé de meia sério. A pessoa se libertar do problema da dependência dos outros. Não, eu não posso falar isso, porque é a minha profissão, tem isso, tem academia, tem universidade, tem o conselho e a vovozinha. Agora, eu consegui fazer isso muito cedo. E quando eu quis, foi antes, foi no período preparatório. Mas eu não acho que é. Eu, por exemplo, aos 34 anos, foi quando eu deixei o movimento espírita, e eu comecei a mexer na bolsa, eu arranjei 1 milhão em pouco tempo. Estou falando para vocês, porque... Mas eu já sabia mexer com isso, porque eu estudei na Wall Street e na Wells Fargo Bank, lá no Wells Fargo Bank da Califórnia. Então eles me deram as dicas todas, eu cheguei no Brasil, aí não tinha muita gente que entrava nisso, engoli todo mundo em pouco tempo. Então, antes de começar, aos 36, eu já tinha 1 milhão na ocasião. 1 milhão que eu estou falando de dólares, no caso. Entende? Na ocasião era 1 milhão de dólares. Agora, para quê? Então eu comecei a mexer, parei com o negócio da bolsa, falei assim, não preciso mais dinheiro. Com isso aqui eu estou livre, posso fazer minhas pesquisas, viajar como eu quiser, que é o que eu quero. E não depender de ninguém mais, que é o que eu queria. Agora, com isso, eu comecei a fazer as viagens, comecei a fazer as coisas todas, preparar. Comecei aí, tiveram uns amigos que vieram pedir para a gente participar, fazer empresa. Eu comecei a fazer algumas empresas com várias pessoas, ajudei alguns a fundar a empresa, ajudei até a fazer sindicato, vocês têm uma ideia, com dinheiro e outras coisas mais. Agora, comecei só a aplicar. Com isso, então, eu comprei imóveis. São os imóveis que me mantêm até hoje certas coisas. Porque senão eu não poderia ter essa liberdade de expressão e as coisas todas que eu fiz. O povo, então, fala assim, não, mas quando você publicou seu livro, aqui foi uma nota. Foi. Para publicar o livro, eu deixei de um apartamento de 3 quartos em Ipanema, na Visconde Pirajá. Então, queimei tudo pelo livro gratuito que eu distribuí. Mas o que eu gastei mais não foi com isso, não, foi com viagens. Certas viagens que eu fazia, eu gastava 25 mil dólares de cara. Só de comprar livro, às vezes em 3 dias eu gastava 8 mil dólares. Teve amigos nossos que achou que eu estava doido, que eu era perdulário, era um estróino. Eu falei assim, não, eu estou usando meu dinheiro, ninguém pode reclamar nada. Então, é isso que eu quero dizer, vamos com calma. Agora, o que eu vejo é o seguinte, arranje um pé de meia que você se sustenta e você tem a liberdade de expressão. Nós já trouxemos um verbete sobre livre expressão, a expressão livre, expressão pessoal. Então, isso é importante. Agora, não acho que a autossuficiência econômica, ela seja super necessária no processo da preparação. Não é isso. Tudo depende da pessoa, o que ela vai fazer. E a inversão existencial não pode estar subjugada a um processo desse. Isso é que eu quero ponderar com lógica. Você não acha que tem lógica o que eu estou falando? Agora, ó, eu queria fazer agora uma pesquisa para vocês, porque hoje é mega omissão. Eu queria agora escrever um verbete que é mega peso. E eu queria saber para vocês o que é isso. Eu gostei da palavra. Aqui, faz de conta. Aqui, faz de conta. Eu gostei muito da palavra e quero escrever sobre isso. O que significa isso? Faz de conta que eu não sei. O que é mega peso? Olha, é um negócio grandão. Eu quero fazer uma coisa para pegar... Aqui, eu quero pegar... Como é que é? Tem um negócio desse. Quero pegar pesado. Não é isso? Então é mega peso. Entendeu? Hein? Não, não posso dar dica. Eu quero saber de vocês. O que é? Não, fala todo, que às vezes vocês vão bater naquilo que eu quero. 2 acepções. Mega peso é um dos mais bravos que tem. Um peso no sentido de valoração. Então dá um mega peso para aquilo, no sentido de valoração. E o outro seria... Escuta, mega omissão é da autodiscernimentologia. Ele é patológico ou não é?
Patológico. Ele é nosográfico. No É. entanto, é da autossedimentologia. Vai devagar com a Andor aí, companheiro. Tá, eu vou falar o outro Então agora. vejam, megapeso, o que seria? Seria como se fosse um travão. Se é um peso, Então, seria o travão, isso que eu ia falar. ele Seria não o é segundo. positivo. Não. Seria tipo um travão, né? Um mega travão. Qual é o travão maior que nós temos? Você é uma pessoa que devia saber disso. Você. Eu vi perseguindo a Laura, mas hoje eu tenho minha razão. Eu, Poder. Não é mais peso consciencial, é no sentido de... Eu não sei. Mega peso. Eu quero falar sobre isso. Eu não falei o que eu é. pensei em soma, a coisa mais fácil que eu pensei no soma, mas não é isso. Não. Mega, Posso então abrir o jogo? Vocês jogam a toalha? Uma vergonha. Banana para todos. Eu passo- Cadê aquela banana amarela? Vamos dar Aí, pro povo. Pega a banana. É, dá a banana. A banana. Tem, Pois é, dá uma banana. Quem é que vai ficar com ela? Fica Eu com ela. passado, Valdo, eu passado. Mas não É é a bem isso. interpretação. Quem é que fica? Quem quer banana? Ô, Chacrinha. Quem quer banana? É a... Eu Vamos dar pro tri parada dura. Que é só você que está aí? Não, então a gente não pode. Está faltando dois componentes. Hein? Aqui Qualquer pra um você. pode ganhar a banana. Oh, ganhou? Isso é uma honra para o tri parada dura. Oh! Não, agora então eu vou falar o que é que eu acho, mas eu quero o consentimento de vocês, saber se vocês estão de acordo. Sabe qual é o megapeso para mim? Tradições. Eu ia falar, eu não falei. Cadê o... Ia falar idiotismo. Por isso que eu falei que pega você. Totalmente. Agora pega nós todos. Vocês acham que é o megapeso? Agora veja, ninguém fala, né? Agora a Europa. A Europa, ela se martiriza, se vitimiza de tudo que fez de errado, mas eles não vêem o processo da tradição. Ninguém muda. Apareceu agora, nessa semana mesmo, um artigo de jornal que o cara esteve lá no fundo lá de alguns dos países da Europa. Então, lá não tem nada que está acontecendo de moderno, não. Está tudo do jeito que era no século XIX, XVIII, por aí. O cara falou isso agora, no interior da Europa. No Brasil já não está assim. O povo lá não vê televisão do jeito que nós vemos. Não faz também acesso à internet do jeito que nós fazemos, não. O Brasil é um dos que mais faz acesso à internet, não é isso? É isso? Não é só a tradição. É o tradicionalismo. que Em eu chamo. geral, mas... Então, o megapeso para Mas- mim é o tradicionalismo. mas não é O que mais vocês coisa, acham? Eu sofri demais com isso no Brasil. Agora, se a pessoa, se eu tivesse nascido nas Európicas, Não, tá pode, perdido, não tá? pode ser mais coisas, Valdo? Estou perguntando. que eu quero, me arranja um melhor que esse. Por exemplo, mega tradição. Vocês vão falar assim, não, é a paragenética, Valdo. E daí? Aqui na vida humana, a paragenética está apenas funcionando, mas a tradição é que manda. Você entrou aqui, a tradição começa na sua família. A mesologia, a educação, a instrução dentro de casa, a vida doméstica. O que vocês acham? Cadê a Sandra está por aí, não? É? Aonde? Vai anotando tudo que você achar sobre mega peso aí para mim, que eu vou fazer o verbete. Confio em você, viu, Sandra? Vem cá, Sandra. É? Não, porque aí o processo é nosográfico, né, até um certo ponto. Agora, outra coisa, deixa eu perguntar para vocês, vamos ver. De vez em quando eu vou ter que fazer isso lá na tertúlia, não vou fazer no tertuliário. Qual a especialidade? Qual a especialidade? Vamos ver se você faz o resgate da sua honorabilidade e fala qual a especialidade. Passadologia. 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 De tudo que eu já vi é passadologia até o momento. O que vocês acham? Acho que ele falou é mais da cultura. O que vocês acham? Eu também acho que é cultura, velho. Escuta, Eduardo, o que você acha, Eduardo? Você já está aí há algum tempo? Você seguiu o que a gente está falando aqui? Não. Ah, tá. O que você acha? Está de acordo? Passadologia? Culturologia? Da culturologia.
Mas é do passado. O passado é mais. Eu sempre procuro aquele que é mais, que causa mais problema. Na realidade, o sexual mantém na tradição. Né? Mas o passado tem coisa boa, mas o tradicionalismo é só passado. Né? É a manutenção. Tá danado, tá? É a manutenção. A gente põe em segundo lugar a sua multiculturologia. Multi. Agora uma coisa, nós saímos hoje 4h30 ou 5 horas? Ah, não é hoje não? Ah, sei. Tá bom. Segunda-feira. Você está vendo? É segunda-feira. Pode falar. A fatologia na quinta e sexta linha, esse multi-escrutínio simultâneo. Multi-escrutínio simultâneo. O que você acha? Eu não sei. A hora que você faz uma abordagem cosmovisiológica das coisas. Pergunta para o Roberto Almeida, que eu acho que ele vai desencalacrar isso aí. O que você acha do multi-escrutínio? É a multivisão. É a hora que você tem uma visão panorâmica. Entende? É a vida. Por exemplo, projeciologia. É um tratado que eu tentei fazer. É panorâmico. Agora outra coisa. É um multi-escrutínio. Soluciologia da página 23, por que começa pelo desperto aqui? Soluciologia. Segundo a lógica dos fatos e parafatos, a mega-omissão começa a ser considerada com o desassediado permanente total, desperto homem ou mulher, diminui com o orientador evolutivo, evoluciólogo ou evolucióloga, e desaparece para sempre com o serenão ou serenona. A Consciex Livre já não vive tal problema e milhares de outros dessa natureza. Você quer saber por que é que a mega-omissão começa a ser considerada? É pelo desperto. Por quê? A mega-omissão das maiores que existem, qual que é? É você não dominar você mesmo e deixar que os outros dominem você. O verbete mega-peso vai ter muita relação com isso. Até um certo ponto. Não é isso? O que você acha? A mega-omissão começa a ser desbastada na hora que você fica desassediado. Mas ela Enquanto você está assediado, você está deixando que os outros tomem conta de sua casa. A invasão você está pouco ligando. Os assaltantes entram, fazem o que bem entendem e você deixa por isso. Você quer maior omissão do que essa? Ela não existe já antes aí. Sei, mas começa. Aqui o negócio é desbastar. Mas começa a ser considerada, será que... Pois é, a ser considerada, porque antes você não considerava, por isso que existia. O que você acha? Lógica é lógica, racionalidade é racionalidade. É questão então que o desperto, ele começa a ter a visão... Uma visãozinha. Assim. Uma visãozinha. Ele tem consciência disso. É autoconsciência. Mas ela já existe antes. Tem alguma lógica, não tem? Tem. Mas é que aqui ela não ficou... Agora deu para explicar, mas... Te vira. Não está te vira, claro. Eu acho que está claro. Eu acho. Ele sempre implica com as coisas. Se deixar por conta dele, você tem que escrever pelo menos em 10 idiomas cada parágrafo. Não é isso? Nós vamos escrever italiano para você, calma. Professor Valdo, mas fala aí, chefe. Na penúltima linha aqui da fatologia, tem o lapso milenar da tão propalada sabedoria humana. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? A sabedoria humana, por exemplo, tem os nossos gigantes do século lá no caminho da lógica, tá certo? Sim. Quem é deles que conseguiu superar a mega-omissão? Alguém lá foi desperto? Escuta, vê se está certo, porque aqui eu estou falando que é o Pensene, a ideia, né, o Verpon. Entende? Uma atitude em geral repetida de vida em vida intrafísica na fieira da serialidade evolutiva. Agora vocês vejam, seguir o tradicionalismo ancestral e multimilenar é uma mega omissão. Vocês estão começando a entender, né, o nível que nós estamos tentando pensar aqui, né? Agora veja, isso é a autodiscernimentologia aplicada no tempo, no espaço.
cronêmica, prosêmica. Você não acha? Dá o microfone para ele. Faz favor. Obrigado. O lapso aí que o senhor fala, ele é um lapso milenar ou já multimilenar? Multi, Multi, né? Porque para não é falar mais de milênio. para não falar outras coisas. Eu não vou falar em bilenar, bilenar, que fica ruim, né? A hora que a gente fala com esse povo tudo bonito, cheio de vida, a gente falar que está tudo furado há milênios, fica esquisito, né? Uhum. Então, pelo menos multimilenar já é uma palavra mais bonita, então. Não dá tanta... Quer dizer, nós estamos com Brutueja há milênios. Brutueja. Professor, eu queria tirar uma outra dúvida também. Queria que o senhor fizesse uma relação entre o verbete de ontem, que foi meio acerto, esse verbete de hoje e a questão do perdão. Sim. O que você quer? Perdão é uma coisa que você está sempre certo. Acabou. Não existe meio certo. Entende? Perdão, você está sempre certo. Pode falar. Professor, uma dúvida. Aqui na definologia, o senhor está colocando que a mega-omissão é o pensene e a ideia, o neo-verpom ignorado e esquecido. Isso é um atenuante? Agora, não identificado ou não incluído nas manifestações pensênicas. Isso pode ser considerado um atenuante? Não, não é atenuante. A gente está mostrando o que é, mas que está tudo errado, está. Você entende? Não adianta vir com atenuante nem agravante. O processo é o fato. Agora, hoje, nós temos que começar a raciocinar nisso através do discernimento. Lá, ó, 04, autodiscernimento, discernimentologia. Então eu não entendi. Por exemplo, se é alguma coisa ignorada, se eu não conseguir recuperar a conta daquilo e tem o erro. Ser responsável pela sua ignorância. Não vai, não. Me culpa que eu não tenho nada com isso. Só se for com um loche. Às vezes a culpa é do loche. Ou pode ser do Arlindo, que está aí perto. Né? A culpa é dele. Então, dentro dessa responsabilidade... É o Lula. Não, eu não sei, não vi, não estava lá. Não conheço esse idioma. Dentro dessa responsabilidade... Nem português eu falo direito. Dentro dessa responsabilidade que o senhor está falando, quer dizer que eu mesma, né, a própria consciência, foi se enrolando para não ter essa lucidez, essa recuperação. Foi se enrolando junto com as outras, junto com as outras, junto com as outras, junto com as outras. E aí está essa condição. A mega omissão continua. Agora, tem gente que quer agora... Não, vamos parar com isso. Stop. It's enough. É o bastante. Basta. Alto lá. Então, isso é uma boa. É o período que nós estamos vivendo. É o período da consciência. Tem lógica? Mas é isso. Hoje eu estou vendo que até o Renzo está aí, olha lá. É, coisa muito séria. Isso é na época que ele era saltimbanco na Europa. Ele já melhorou demais. Já melhorou demais de lá para cá. Não, é. Igual aqui ele é. Que ele ainda tem assim. Pois é. Você já sabia, né? Sabia, né? Agora, ó. Seu carro era puxado com burro. Já melhorou. Já melhorou demais. Agora você pensou, você carregava aquilo, depois abria tudo e colocava aqueles cartazes enormes, o negócio todo. É. Hoje a mulher de barba. Não é isso? Mas ele ainda tem umas tintas. Não tem? É. Agora, ó, não era só na Itália não, viu, Renzo? É a Europa. É. Então você tinha uma certa trabalho grande. Agora, ó, até que ponto que tinha o cigano nisso? Você já pensou nisso? Cigano. Zíngaro. Valdo, essa não inclusão... Não. Olha, não tem nada que ver comigo não, tá? Não coloque as coisas dele no meu caso, tá? Eu tenho esse negócio, mas não tem nada que ver. Essa não o dele inclusão, é mais antigo. É? Essa não inclusão nas manifestações pensênicas, que caracteriza tudo, ela
ela inclui o seguinte, ou é ou não é, a pessoa, ou ela tem plena consciência, ou ela não tem nada, ou se ela tem existe plena um meio consciência, Arlindo, vamos só entender uma coisa séria. A autoconsciência é um processo, aparentemente, logo de início, teórico, tá certo? Então, para a pessoa falar que ela tem autoconsciência, ela tem que ter uma teática para ser completa, tá certo? Para isso, ela tem que vivenciar aquilo. Então, uma pessoa que tem autolucidez, não precisa de falar que é autolúcida. Os atos dela têm que mostrar essa autolucidez. O que você acha? Tem lógica até aí? Então, a partir disso, as mega omissões básicas, ou a mega omissão básica da maioria, atinge nós todos em vidas anteriores. Agora veja, nessa vida isso vai ser suprido, vai ser evitado. De que modo? Alguém quer dar um palpite? O que você acha? Ô, Kátia, o que você acha? Mega Gescom. É a obra-prima, porque ela vai ficar escrita. Então, a gente vai começar a falar, olha, não estou nessa, hein? Eu já vi que tem uma omissão muito grande aí, eu não quero entrar. Então, escreveu o livro, mostrou o que é, por que é. Agora, vamos observar. Vocês todos que escreveram o livro, vocês não fizeram, vamos dizer assim, uma recuperação de omissão? Você não foi assim? Você não foi assim? Não, omissão, erro, engano, é aquele negócio da tríade, da ironia. Na minha terra tudo é parente. E outra coisa, da primeira, é primo do primeiro grau. Primo do primeiro grau, Dulce, tá certo? Então, veja, há uma mega omissão, então é isso que eu queria lembrar. Observa só o que eu vou falar. Há uma mega omissão, por exemplo, você está aí, ó, isso diz respeito aos escritores. Há uma mega omissão daqueles que ainda não publicaram o livro. Valdo. Valdo. Vem cá, tem lógica ou não tem? Eu estou exagerado? Eu estou sendo carrasco por acaso com isso? Valdo. Eu estou sendo carrasco? Você, um tempo atrás, falou que alguns autores vão escrever porque deixaram lacunas na última vida, nas outras vidas, como Balzac. Foi. Você acha que esse é o caso? Não, eu já falei o caso do Balzac para trazer falou, aqui, que era lacuna. É justamente uma das omissões. Esse é o mesmo caso Agora, uma nosso. coisa muito séria aí, para completar o pensamento integral de tudo isso, desse bloco de ideias, é que a sua mega Gescom, a sua obra-prima escrita, ela vai suprir e vai servir de condicionante e de elemento atuante no autorrevezamento. Agora, com isso, essa obra vai fixar, a obra escrita, vai fixar nossa condição multiexistencial da atividade. Então, isso é muito mais sério do que eu tenho falado até aqui. É que vocês ainda não juntaram as pontas. Um dia, se vocês juntarem as pontas desses princípios todos que eu tenho falado, vocês vão ver a coisa tudo encaixada. Você falou... Está entendendo? Presta atenção. Ciclo multiexistencial pessoal da atividade. Autorrevezamento. Maxi Proex. Presta atenção. Isso tudo é para a gente começar a pensar. Valdo, você pediu para colocar nos princípios da Unescom o autorrevezamento. Que a Unescom visa isso. Justamente por causa da escrita. O que vocês estão trazendo? Estão trazendo a Arca do Tesouro? Esse aqui? Mas tem que segurar? É? Sr. Valdo, eu queria entender melhor essa questão da condição do desperto, que aí a partir daí ele passa a não ter mais a mega omissão. Ele tem mais responsabilidade de autoconhecimento, autocognição. Tem mais condição então, no caso do desperto, é muito bom em tese, mas a responsabilidade aumenta. Tá, mas eu queria entender melhor se é um pacote de atributos ou
que faz com que ele ainda tenha que o serenão não. O que a hora que ele começa a ver que ele precisa de ter uma autossuficiência para poder viver, ele começa a ver, se é uma autossuficiência, eu estou aqui. Ele começa a relacionar a posição dele com o cosmos. A visão se amplia. Essa cosvisão sua aumenta muito mais com a dispersidade. Acho que só o serenão... Rever gente, isso é uma responsabilidade enorme. Como é que eu fico nessa? Já não é mais a gente com a cigarra, a formiga, o cachorro. É ele com a humanidade. É ele com o cosmos. Então a consciência muda toda. Agora, quer dizer, é uma questão de visão de conjunto que o serenão tem que ele não tem ainda. Que aí possibilita que o serenão... Tem. Ele adivinha. Entendi. Ele vislumbra. Ele já tem algum... Entende? Vamos dizer, a ilustração inicial do processo. Assim, seguindo esse raciocínio, a gente pode considerar que esse conceito de mega-gescom seria, então, a capacidade máxima da gente, da consciência, de exprimir a sua realidade evolutiva. Porque isso vai crescendo. A sua realidade pura, nesse momento evolutivo, é essa. O mais é bobagem. Sua realidade. Você está exprimindo a sua realidade. Está funcionando? Alô, alô, não, me dá, eu seguro que é isso. Valdo. Aqui, eu estou segurando. Alô, 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 alô. Tá vendo? Melhorou? Melhorou. Mas melhorou, parece que não é tanto, né? Tá baixo isso aí, ó. Alô, alô, alô. Alô, alô. Aqui dá para... Alô, alô, alô. Alô, alô, alô. Alô, alô. Tá ligado, mas tá baixo. Acho que voltou. Alô. Mas tá ligado, então. Isso aí precisa de pilha? Precisa de pilha? Alô, 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 alô. Ainda tá baixo ainda. Ô, Leandro. Alô, alô, alô. Agora, oh, virou. Superman. Alô, alô, alô. Então, testosterona, abaixou. Abaixou. Mau contato. Mau contato? Posso. Alô. Olha, é o Osmar? É o Mar Contato? Mar Contato. É o Osmar. Agora deu. Ou é Osmar? Osmar. Alô, 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 alô. Então tá. Então esse aqui eu posso aposentar, é isso? Pode aposentar. Esse é pra internet, Paulo. Esse é pra internet. Vocês estão querendo que eu vire Robocop, é? Estão querendo que eu vire. Que mais? Tem mais algum? Tem uma mão. Quem quer que eu ponha aqui? Quem que eu ponho? Alô, 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 alô. Outra coisa, eu posso pôr outro aqui do lado direito que não tem. Robocop. Olha, vai ser fogo, hein? Qualquer dia desse aqui, até eu desmontar tudo, tiro um olho artificial. Não é fácil. Olha, minha barba é real, tá? Caso sério. Mas olha, ficou mais ou menos claro aí o processo? Tá. Você está pensando? Agora, você podia falar um pouco sobre essa questão da mega-gescom, da mega-omissão e daqueles percentual de cons recuperados? Assim, é possível chegar na mega-gescom com os 70 ou tem que ser mais? Não, o caso é o seguinte, se a pessoa ela tem uma obra-prima para escrita para fazer, ela vai fazer aquilo que ela pode. Se ela recupera mais cons, é lógico que o texto vai ser mais rico. Se ela recupera menos, o texto vai ser mais pobre. Agora, o que se passa? O problema não é isso. O problema é lançar a bandeira, a âncora e fixar, plantar o problema. Se plantou a obra-prima, já é alguma coisa. É lógico que a próxima vida, com outro trabalho, vai ser muito melhor do que isso. Mas tem que começar assim. Eu tenho experiência disso. Eu já escrevi antes. Se os meus livros do passado fossem super bons, eu trocaria uma mão pelo livro para mostrar para vocês. É porque eles não são. Senão, está entendendo? Estou fazendo a folha da árvore, fazer alguma coisa que presta agora.
Então o problema todo é esse. Agora, para a época, teve coisa que até foi bom, está ajudando, tem coisa que ainda tem repercussão até hoje. Mas não interessa. Agora, o problema nosso, então, é de qualificação da obra-prima. Porque a obra-prima pode ser uma opção de coisa. Tem gente que acha que a obra-prima é a matéria-prima. Então tem cara que vai usar a matéria-prima de munição do belicismo, vai ser bala, é a matéria-prima que ele precisa para a guerra. Não é isso. A matéria-prima, e no caso, que para fazer a obra-prima, é o processo da TARES. É o autodiscernimento, é o problema da tarefa de esclarecimento. O problema é pedagógico, é a didática, é o caminho, não tem outro jeito. Agora, lá no fundo, é evolução, é cosmoética, é discernimento, melhoria. Agora, por exemplo, a maioria de nós todos escreveu muito sobre felicidade em outras vidas. Por isso que a gente está aqui, a gente perdeu tempo. Aqui a felicidade é burra. A felicidade é aqui, temporal, etc. Isso é besteira. Entende? Alguns estavam aí, por exemplo, na igreja. Agora, você quer coisa mais burra na igreja do que, por exemplo, ter um pai que condena a pessoa definitivamente. Nenhuma mãe não condena. Agora, o Deus da Igreja Católica condena todo mundo. Ou você vai para o inferno, ou vai para o paraíso. Agora, veja, arranjar lá o limbo para servir de meio termo, mas não resolve. Isso aí é coluna do meio. Fizeram a coluna do meio. Tem que pagar. Porque é por causa da exigência de dinheiro. Então, vocês vejam, por causa da indulgência. Agora, então, vamos pensar bem. Isso é uma loucura. Por exemplo, o orientalismo, o espiritismo é muito superior à Igreja Católica, não pode nem comparar. Por quê? Eles admitem a reencarnação. A pessoa não é excomungada definitivamente, jamais. Agora, a Igreja Católica não. Não só Deus excomunga, como o representante dele, que é o Papa, excomunga o povo. Gente, muitos de vocês estiveram nessa, tá? Então, vamos pensar. Você já saiu. Não, ainda nessa lá, segundo alguém falou ali, não tem nada a ver com isso. Eu não estive nessa, tá? Me inclua fora dessa, tá certo? Mas então, vocês estão começando a ver? Hoje, as ideias são outras, a coisa melhorou. Olha, Laura, hoje eu não falei nada sobre dinastia, nem monarquia, feudalismo, nada disso. Eu estou falando da igreja só. Você falou que muitos de nós escrevemos sobre felicidade no passado, por isso que a gente está aqui hoje, né? Quem não está aqui hoje, está mais na frente, escreveu sobre o que no passado? É aprender isso mais cedo. Né? Pois é, mas escreveram sobre o quê? Essas condições nossas, da autoconsciencialidade, falaram sobre a autoconsciencialidade. Autocosmoéticologia. São os colégios invisíveis. Por exemplo, o chefe aí do seu lado, ele até hoje ainda está lastimando. Por que eu não pensei nos colégios invisíveis? Lá para 1700, naquela ocasião que eu estava lá mexendo com isso, está danado da vida. Entende? Está querendo recuperar o negócio. Então ele passa toda manhã lá nos dicionários, conversando com o dicionário, diversos idiomas. Está dando um trabalho para ele danado. Aí ele está recapitulando. Isso vem de 1700, no caso dele. É um bocadinho, né? Vale a pena pensar. Né? Não sei. Isso é com ele. Aí o processo é dele. Quem sou eu? É mais. Sovaldo, a repercussão de uma mega omissão, ela é mais, por exemplo, em relação a essa vida nossa, né, de curso intermissivo e tudo aqui. Ela repercute nessa vida e para as próximas. Então, mas... Ela repercute na sua vida e para todo mundo do seu grupo evolutivo. As repercussões são sempre imensas. Nunca você faz uma coisa que é de pequena repercussão. No fim é tudo grandão. Por quê? Você fez um ato pequeno, aquele ato se juntou com o outro, daí a pouco ficou um atão. Aquele atão vai longe. Sempre Agora, assim. Esse percentual entre consins e consciexes, é relevante isso? Assim, pode ter o caso O que você quer dizer de percentual? Por exemplo, a pessoa fazer uma retratação por uma mega omissão do passado e ela atingir um percentual de consciexes hoje.
Ou isso não existe? É Atingir sempre mais como para... esse percentual? Com Você está livro. falando em matéria de assistência? Com livro. Por exemplo, com livro, nós aqui, por exemplo, na com hora que a livro. gente atrai o povo para vir aqui, e nós estamos atraindo, não são consciex doentes. São consciex que já têm autoconsciência relativa. São alunos de curso intermissivo, são colegas nossos. Mudou tudo. Tudo é positivo aí no caso. As consciex doentes que aparecem aqui faz parte do trabalho. Elas são instrumentos das nossas aulas. Você está entendendo como é que é? Massa crítica de manobra, que é uma coisa terrível falar isso. Mas veja, falando a verdade mesmo, nua e crua, não passa disso. Agora veja, o que nós somos dos outros? Eu já falei aqui milhões de vezes. O que nós somos? Cobaias recíprocas. Nós fazemos uma domesticação mútua. Elas estão nesse meio também. Modo que é a vida. Agora, gente, pensar em mega é um negócio sério, às vezes, sabe? É o hiper, é o ultra, o max. Vocês devem pensar. Por isso que eu uso muito esses prefixos. Agora, em matéria de mega omissão, isso aí é uma coisa seríssima. Agora, veja. Qual foi o erro maior para nós ficarmos com a mega omissão? Por exemplo, qual foi a falta nossa para chegar na mega omissão? Vamos entender. Eu quero falar uma coisa, não vou dizer que essa seja a essencial ou seja a única, não é isso? Não, esse é o óbvio, né? Você olha que é autodiscernimento, que é a especialidade, mas não é isso. Não. O que é, Kátia? Sei, mas não é isso. O problema é a priorização. É a priorização. Por que é que a gente não pegou outra coisa que era melhor? Por quê? Faltava pesquisa. Não, pesquisa. Antes de mais nada, pesquisa. Então, gente, o povo ainda não deu valor para a pesquisa. As religiões não descobriram que existe pesquisa. Isso é uma pena. Por exemplo, no Espiritismo eu falava isso, não consegui nada. Consegui muito pouco como resultado. Ninguém faz pesquisa. Então, o problema é tudo assentado. Agora, veja, é esse problema assentado que é o dogma. É esse dogma que as pessoas não querem mudar. Aquilo que eu falei muito, várias vezes ontem aqui, que é o erro lógico. A criatividade, Roberto, ela fica totalmente coarquitada, ela fica na masmorra. Porque não há pesquisa, a pessoa não quer saber da neofilia, ela não quer saber de coisa nova, aquilo não prossegue, não caminha, não expande, não desenvolve. Tem lógica? Agora veja, então uma das coisas mais sérias que nós temos, todo livro que vocês estão escrevendo aí está mexendo com pesquisa. É a pesquisa evolutiva, de qualquer maneira. É a pesquisa conscienciométrica. É a pesquisa consciencioterápica. É a pesquisa proexológica. Mas tudo é pesquisa. É a pesquisa do arcaísmo. A hora que eu falo isso, parece que você virou uma velhinha, não é isso? Mas não é, né? Valdo, Você está vendo? Valdo, Sim. você acha que, em termos de complexos, não ter escrito a Mega GESCOM poderia ser o máximo de mega omissão? Ou teria outras mais sérias? Não, às vezes a pessoa vem para fazer um trabalho antes vezes, porque cada programação existencial é diferente da outra. Mesmo né? para quem fez curso intermissivo? Ah, pois é, mas é difícil. Você lá na PEC já deve ter visto isso. As nuances são terríveis. Ah, então não é todo Os mundo entretons. Mas agora, para a maioria que está aqui, escuta, eu vou dar uma regra para vocês. Quanto mais a pessoa passar mais perto da radicação vitalícia, mais ela precisa escrever o livro. Se a circunstância da pessoa permitir que ela viesse para cá, ela está marcada. Está com, o sinal na testa. Vem cá. Tem lógica isso para você? Tem. Ô chefe, ô Mário, o que você acha? Vamos pensar nisso. Esse aí não tem saída. Não tem jeito.
O Valdo sabe... Por que é que nós montamos uma máquina de compor e publicar e editar livros? Foi baseado nisso, para ninguém ter reclamação. Agora, ó, primeira medida que nós tomamos, qual foi? Colocar um objeto cheio de furos e preenchido com caneta. E 2 torres gêmeas de papéis em branco gratuito. Para não haver nenhuma desculpa. A pessoa fala assim, eu não tinha dinheiro para comprar laptop. Ok, aí tem caneta e tem papel. Escreve e põe dentro do seu bolso. Isso é para começar o processo. O Locic foi baseado nisso, desde o início. No caso da Mega GESCOM, eu queria que você explicasse esse caso de curso intermissivo, que não existe Mega GESCOM. Não, ele tem a Mega GESCOM, mas, por exemplo, às vezes, fazer as pazes com a família da vida anterior. Mega GESCOM, porque não é obra-prima. Ele ainda não conseguiu chegar aí, o pobre coitado, a pobre coitada, ainda está fazendo força para chegar nisso. Tem gente que não veio aqui porque a família segurou. E a família segurou porque lá tem dependente. Lá tem dependente porque ele tem culpa no cartório. Ele tem culpa no cartório porque tem o rabo preso. Precisa te explicar mais isso? Não, é em questão da obra-prima. A obra-prima, ela só é para uma parte dos que tem curso intermissivo. Né? Não, aí depende, né, quem é, mas tudo é uma obra-prima. Às vezes a obra-prima da pessoa é perdoar aquela pessoa que está brigando com ela há 1.500 anos. 15 séculos. Não, estou dizendo da obra-prima. Só isso é uma obra-prima, ela vai melhorar demais. Conseguir fazer as pazes. E ela consciente disso. A outra pessoa, às vezes, não está nem consciente ainda. Tá, então um dos indicativos seria a radicação vitalícia aqui, né? E teriam outros... Eu já escrevi sobre isso. Não. Primeiro, ser intermissivista. É a pessoa chegar para ela mesma. Não precisa a gente falar nem nada. Ela vai ver o que a gente fala. O que é intermissivista? Ela chega, então, para si mesma e fala assim, não adianta eu me esconder. Eu fiz curso intermissivo. De modo que eu tenho que enfrentar. Deixa eu enfrentar. Eu tenho que enfrentar. E ela fala isso 15 dias sem parar. Tem que enfrentar. Tem que fazer força. Aí ela vai decidir o que ela vai fazer na vida. Muitos de vocês passaram mais de 15 dias falando isso. Estou falando alguma besteira? Valdo, sabe qual que é o slogan, Valdo? De modo que agora vocês já sabem disso. Então o primeiro passo foi esse. Tá. Está entendendo? O que é mais, Rose? Não, eu ia falar que o slogan da Uniescom é mãos à obra-prima. Ah, então, mãos à obra-prima, está ótimo, está vendo? Está perfeito, muito bom. Mãos à obra-prima, está vendo? Agora, ó, pode ser a obra também tia, pai, mãe. Tá certo? Aí é o cara que falou, você sabe prima no interior, o que significa, né? Você sabe? Mas obra-prima é uma coisa bem clara. Agora, gente, aqui está falando, o filme Chocolate, com Juliette Binoche, mostra bem o que é a tradição. Sim, é tanto que eu nem quis ver esse filme. Sugiro acrescentar em antagonismologia o antagonismo neofilia, tradicionalismo e o antagonismo autolucidez, serialidade trancada. Escuta, quem é? Cadê a nossa... A Sandra? Anota aí. Aqui, faz favor. Antagonismo, neofilia, tradicionalismo. Se você estiver de acordo, né? Você que vai ver isso. E antagonismo, autolucidez, serialidade trancada. É uma boa, né? Essa aqui, se não me engano, é a nossa amiga. Essa menina é muito inteligente. Essa aí, da Bahia. Essa é super inteligente. Vê se você aí, ó, que está me ouvindo aí, você que mandou isso, eu não vou falar seu nome, ó. Eu vou te puxar a orelha quando eu te ver. Só me apareça aqui participando da tertúlia, senão eu vou te dar uma rasteira. Ela é muito inteligente, sabe? Está aí com a gente trabalhando. O primeiro é antagonismo, neofilia, tradicionalismo. Tá certo? Ela é uma cabeça.
A primeira vez que eu vi uma coisa escrita, eu queria saber quem era. Cheguei lá e falei, é você, mas vem cá. O que você está fazendo na vida que você não cuida disso 24 horas por dia? Até hoje parece que ainda não cuida, não. Tem, só tem. Só tem. Agora, isso tudo é a consciência dela que está pesada. Olha, o assunto é mega omissão, tá? Não, a gente está lembrando, né? Que ela está estudando, que é só lembrar. Né? Vê se apareça aí com o seu livro. O Antônio e a Editares aí do Marx estão esperando a sua obra-prima. Essa é fora de série. Fora de série. Agora, é bacana você liquida com a pessoa e ao mesmo tempo fala a favor, mas não diz o nome. Eu estou gostando demais do online. Você está entendendo? Não. E agora vamos ouvir Piquenique Trágico, que alguém dedica a alguém e alguém sabe quem. Esse alguém sabe quem. Bota que eu estou aqui nessa. Isso é, sabe, naqueles nossos processos de alto-falante na praça. Não, é o Correio Elegante que chamava. Hoje chama torpedo, não é isso? Hoje é torpedo. E agora vamos ver, isso tem que falar com solenidade, é assim, ó. E agora vamos ouvir Piquenique Trágico, que alguém oferece a alguém e este alguém sabe quem. Então aí começa. O Piquenique Trágico é terrível, a música. Está na hora da gente arranjar uma hora, um Piquenique Trágico, para mostrar aqui para a Laura, por exemplo, ela ver o que é música do Brasil. Não é isso? E tocava demais nas quermesses. Hoje eu não sei isso, hoje é tudo na base de forró. O Piquenique Trágico é dessa média aí. Não sei bem como é que é. É. Coração. Mas olha, quem que é que faltou mais aí? Mais algum? Quem é que está com o microfone? Roberto, segurou o microfone, tem que falar. Aqui, segurou o microfone, tem que falar. Professor, senão não tem problema. A questão é sobre a pesquisa, que você estava falando, da pesquisa conscienciológica. Então, a gente está fazendo aquele evento no final do mês agora, 25, 26, 27, 27, que a gente mostrou para o senhor lá sobre a importância de qualificação da pesquisa. Então, a ideia de... Isso aí é muito importante. A pesquisa nós temos que começar a conscientizar nós todos a respeito do processo de pesquisa. Lembrar que as nossas pesquisas, elas são mais complexas do que a pesquisa comum. Isso. Ela exige mais devido ao processo da energia e do parapsiquismo. Então, a multidimensionalidade, ela expande o universo de pesquisa de uma maneira absurda. Uhum. E isso tem que ser ponderado. Então, ó, todo livro que vocês estão escrevendo, você tem que perguntar assim, como é que as consciex vão receber esse texto? Consciex. Elas vão aparecer por aqui. Elas estão seguindo as coisas. Como é que elas vão ser com o passar do tempo? Nós temos que lembrar que o leitorado, quer dizer, dos leitores, para nós, ele é superior, ele é maior, ele é mais expandido do que para o leitor comum, ou para um autor comum. O leitorado do leitor comum. Nós temos que pensar nisso. Vocês já pensaram que esse povo todo que aparece aqui todo dia, essas consciex, estão de olho nos livros que vocês vão escrever, ou estão escrevendo, ou já escreveram? E outra coisa, no segundo livro e no terceiro livro eles estão de olho. Como é que é isso? Então vamos ponderar esse aspecto do processo experimental da pesquisa, a investigação. Sem investigação nada funciona. Agora veja, o que é a conscienciometria? Pesquisa. O que é a consciencioterapia? Do jeito que nós fazemos, é pesquisa. Aonde é que as pessoas são recebidas na área da saúde com dois técnicos simultaneamente? Uhum. Só na consciencioterapia, presta atenção. Uhum. Não é ou não é? Até hoje. Né? A coisa para ponderar. A psicologia não chegou aí. Então, por exemplo, hoje existe até um negócio que a consciencioterapia já abortou o problema há muito tempo. Uhum. Eles falam assim, você vai consultar o médico, assim, já ouviu a segunda opinião? A consciencioterapia já entra com a primeira e a segunda. Já de base. Isso aí precisava do Nário, de vez em quando falar. Eu já toquei nesse assunto com eles.
Mas falar, nós estamos lá na frente, o povo ainda não viu. Não tem lógica? Claro. Agora veja, tudo por quê? É um processo de pesquisa, de investigação, de experimentação. No caso da autopesquisa, o senhor recomenda que a pessoa comece a pesquisar um trafar a ser superado ou um trafor? Porque a gente vê uma certa tendência... Eu sempre falei que precisa de ver os dois, para que depois um combata o outro. O trafor vai acabar com o trafar. Porque o senhor tem uma recomendação... A pessoa tem que julgar com as possibilidades dela com isso. Por causa do o processo do potencial, o dom, o talento que ela tem, a virtude, o predicado. O senhor comentou que o primeiro livro autobiográfico geralmente trata de uma questão... Todo livro é autobiográfico. Sim, essa aí que é a minha teoria. Agora, o primeiro livro, ele é quase sempre mais autobiográfico que os outros, que até é bom que seja assim. O senhor falou do Projeções da Consciência, abriu o caminho para o... Olha o livro da Flávia. Esse é bem típico. Ela se expõe totalmente. Por que essa questão aí? Não, isso é muito importante porque com os próximos livros, ela fazendo isso, ela vai mostrar se ela melhorou ou não. Os leitores vão ter oportunidade de fazer uma crítica adequada da personalidade e vão ter, de fato, as lições tarísticas do processo. Esclarecimento total. Não tem por onde escapar disso. Entende? Então, no caso, colocar mais o eu no... Por exemplo, compare o meu livro, Projeções da Consciência, com Projeciologia. Projeciologia é um pouquinho melhor do que o Projeções da Consciência. É ou não é? Sim. Eu não estou falando em tamanho, mas em ideia. Por quê? Ele foi analisado, ali é um processo de pesquisa. Então, é muito importante a pessoa mostrar primeiro a experiência pessoal e depois ela analisar aquela experiência dentro do quadro geral da humanidade. Esse é o caminho. Então, a autoconscienciometria e depois uma conscienciometria da humanidade. A humanidade. Vamos fazer o conscienciograma da humanidade terrestre. A coisa muda. Sovaldo. Sim. Essa questão da mega-omissão, assim, comparando com a questão da mega-GESCOM e do nível evolutivo do planeta, a gente pode dizer que é um paradoxo, por exemplo, no seu caso, né, de não ter podido se expressar e não fazer uma mega-omissão da escrita de uma realidade mais próxima, enfim, da multidimensionalidade, não poder por conta do nível evolutivo do planeta? Não, por causa da mega peso. Por exemplo, os parentes, meus colegas, meus amigos, o povo que era confrades do movimento espírita, que eu não consegui expor o problema dos passos para o escuro, que é a TENEP, e nem consegui melhorar a vida de vários deles para fazer a INVEX. Muitos eu não consegui. E eu expunha a situação, não adiantou nada. Por quê? Eles não foram preparados antecipadamente na intervenção para isso. Então, o curso intermissivo é uma beleza, é o tiro de meta, é a bola de neve, é o primeiro passo, é o desencadeamento de um processo que está me ajudando demais. Ou eu estou trabalhando nisso já, depois. No primeiro Mas aí também pegada. Essa importância de dar esse foco da mega-GESCOM no auto-revezamento também é por isso, né? Porque é o mais importante que você já garante o continuismo independente dos problemas da mesologia. Não, e uma coisa muito interessante que tem é o seguinte, eu falo muito em auto-revezamento e falo também em mega ou maxi proex. Então, é a proex grupal, mas a partir do auto-revezamento da pessoa. Então, veja, todos vão fazer auto-revezamento para chegar no auto-revezamento grupal. Entendeu? Auto-revezamento grupal. Esse é que nós temos que chegar. Por enquanto, esse auto-revezamento grupal ainda está um pouquinho fraquinho. Não, eu já tenho as personalidades consecutivas, já são essas, nessa vida. Já tem, assim, esporádico. Mas ainda não pode falar que seja uma massa. Você está entendendo? São elementos para mostrar apenas a coisa. Não, nas próximas vidas, a maioria aqui, isso já vai melhorar, né? Não é só na China, em qualquer lugar, aqui mesmo no Brasil, aqui mesmo em Foz.
Isso tudo vai melhorar. Daqui 100 anos, por exemplo, aqui a situação vai ser outra. Igual que eu quero dizer que isso já começa. Pequenos já tem. Não pode desprezar o processo da personalidade consecutiva. Entende? Agora, vocês já pensaram, vocês com as próximas vidas, vocês vão ver o problema da personalidade consecutiva, como diz o francês, a olhos vistos. O negócio vai saltar aos seus olhos. Entende? É o galicismo que eles gostam de falar. Salta aos seus olhos, não tem jeito. Isso vai ficar, então, comum. Então vai chegar um ponto que o processo da seriexualidade vai ficar banal, vai banalizar, vai ficar tão comum. Então, por exemplo, você chega numa família, essa família que eu falo dos 17 elementos, todo mundo já sabe quem é quem. Você já pensaram isso? E eu penso dentro de uns 300, 400 anos, nós vamos ter muitos núcleos que vão saber tudo. E não vai ser aquele negócio, a minha avó, cuidado com essa barata que é a minha avó da vida passada, ou dessa vida. Não vai ter nada dessa besteira. Tudo racional, tudo lógico, tudo ponderado, baseado em fatos e para fatos. A coisa muda. Você já pensasse, se nós encontrássemos aí uns 10 que conheçam bem as coisas do jeito que é, que eu já tenho alguns casos meu, ou igual a mim, ou melhor do que eu, que seria o ideal, sobre personalidade consecutiva, nós íamos fazer um novo registro civil. O Balzac ia ser colocado aqui debaixo. Pois é. É isso que ele viu que faltou. É isso que ele me falou. Não, eu preciso escrever sobre isso, que é o processo da Seriex, a reencarnação. Agora, ele escreve lá, tem um monte, mais de 1000 personagens, e não fala nada que a vida continua, não tem nada. Aquilo foi uma mega omissão violenta. Ele fala lá, explica isso. Valdo. Professor, só para aproveitar em cima disso, quando lá nos pitagóricos eles tinham essa noção de reencarnação, e depois houve uma... Tinha mais, o megapeso não deixou funcionar. Não deixou. Algum momento... Tudo é um megapeso. A hora que eu explicar o que é o megapeso, vocês vão querer usar isso para um monte de coisa que vocês fazem na vida. Professor, o primeiro milênio é considerado milênio das trevas, né? Foi 1000 anos Foi aí um obscurantismo. Obscurantismo. A idade das trevas, ou das tênebras. Aí que se apagou muito dessas tradições. Né? O processo todo é esse. Não é isso. Houve um estacionamento aqui, o negócio ficou estagnado. Estacionou tudo. Agora, depois começaram a brotar determinados surtos. Mas esses surtos não conseguiram superar. Agora, a coisa mesmo tinha que mexer. Agora, ó, tem uma coisa que eu só quero te lembrar para você ver as coisas que eu falo. O que é que eu falo aqui? Quando é que eu comecei a ver que tinha esse negócio de Reurbex? Você falou aí, como é que foi? Repita. Professor Valdo, em relação às personalidades consecutivas, por exemplo, eu tenho algumas pessoas na família que já tiveram alguns indicativos que são personalidades do passado. Um tio, que hoje é o filho, e assim por diante. A maioria das famílias tem isso. Mas veja, eu quero ver a coisa consistente. Quer dizer, para a pessoa ser a outra, tem que ter no mínimo mais de 100 elementos básicos da vida. Senão não adianta. Tá. Falta o quê? Pesquisa. Entendi. Você veja bem, no ano 800, que está dentro daqueles 1000 lá, que o Roberto é especialista, viu? No ano 800, tinha isso tudo, o povo já falava nisso, mas quem é que fez pesquisa? Já pensou? O Roberto estava nessa e não fez pesquisa, não, quer dizer. Valdo. Mas o que é bom é que isso faz 1200 anos, são 12 séculos, é muito... Já superou o processo. Falar em pesquisa, a obra escrita, ela é um conjunto de autos, né? Autopesquisa, autorrevezamento, autobiografia, e autoconscienciometria, é tudo. Ela é auto e, ao mesmo tempo, ela funciona para o externo, o público externo. Podia explicar isso? Por que ela é tão alta assim? Ela tem que ser alta pelo seguinte, tudo depende de você. Você, por exemplo, depende da sua vontade e a sua intenção e o seu discernimento. Por exemplo, a Terra
não funciona se não tiver uma inteligência que dirige. Tudo é assim. O nome dessa inteligência que dirige, como é que chama? Como é que é? Líder. Líder. Vocês já viram alguma coisa funcionar sem liderança? Por exemplo, a primeira coisa, vocês estão aqui baseados em quê? Tem uma liderança. Qual? Mãe. Sem a mãe, ninguém estava aqui. Você não acha que a mãe, a maternagem é uma liderança? Agora, é uma liderança animal ainda, muito umbilico chacral, muito do subcérebro abdominal, muito vegetativa. Mas começa por aí. Quem é que deu as primeiras instruções para você? Filhinha, fala, mamãe. Papai, papá, papá. Gu, 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 gu. No gibi é gu, 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 gu. Valdo, em cima disso, eu posso dizer, bom, tudo ele funciona da introspecção primeiro, para depois ir para o externo. Você vai assistir, vai Sem fazer introspecção isso, não é nada. Parte Toda da pessoa que não tem introspecção, e ela, do jeito que ela pensa, ela faz na hora, se ela não é psíquica, ela é perturbada e ela vai para a impulsividade, a precipitação. Esse é o caminho do desastre. É o carro sem freio. Então, tudo tem que ter o preâmbulo do solilóquio. O preâmbulo da reflexão. É o prefácio, não é, da antecipação da ação. Temos que estudar. Ela se organiza introspectivamente para depois atuar externamente. Cada vez mais. Agora, o que é que nós fazemos aqui? E, em parte, nós estamos fazendo isso. Cada verbete é um ensaio estudando um determinado pensamento. Aqui é mais um processo teórico, porque nós debatemos o processo. O tertuliário é mais um problema teórico. Mas ele já começa a insinuar os experimentos. Vocês estão de acordo? Mais alto também. Só o que dá de indicações a situação toda. E outra coisa, vocês estão tendo um experimento qual? Conscienciométrico. Quantas avaliações são feitas aqui? Ô Flávia, as avaliações que nós fazemos aqui, às vezes não parecem com as avaliações suas do conscienciometria? Pois é. Então, vamos pensar nisso. Então, já começa a uma insinuação de processo de pesquisa. Mas o verbete, ele serve para mim para introspecção também, tudo que... Não, ele, antes de mais nada, é para isso. Você não viu que eu peguei aí o verbete e falei, da pessoa que pegou lá e tornei a falar nele? Uma coisa séria. Agora, você pode falar sobre a existência da mega-omissão na condição de semiconsciência? Não. Eu não sei, porque eu não entendo como é que é o nível da semiconsciência. Por exemplo, eu posso falar uma coisa. Por exemplo, aquela semiconsciência que esqueceu de mim. É uma mega-omissão para mim. Mas isso não é para ela. Tá certo? Professor Valdo. Sim. Só uma questão. No caso, a EQM seria fruto ou efeito de uma mega-omissão? Às vezes sim, às vezes não, porque tem EQM de todo jeito. Outra coisa, EQM, antes de mais nada, tem que colocar na cabeça que é um processo patológico. Então acabou. Só aí você vai ver que ainda não é uma coisa muito séria. Agora, estão chamando a atenção. A maioria das EQMs são alertas. Alerta para despertar a pessoa. Ei, você aí, está dormindo, acorda? Em algum ponto sério. Então, para isso é que ela serve. O que é bom na EQM é justamente isso. Ou talvez não deixe chegar na mega-omissão, por exemplo. Chamar a atenção. Agora, a mega-omissão, ela vai entender isso depois. Se já está chamando, é porque tem uma omissão enorme, senão não precisa de alerta. Quando há uma campainha que soou, é para chamar a atenção de alguma coisa que está passando, que está faltando, que tem que agir, que tem que funcionar, né? Campainha, clarim, é para isso. Tá certo? Sovaldo, aqui. Sim. Você falou do Balzac e do Cristo Espera por Ti, do livro Cristo Espera por Ti, e falou como fosse para uma mega compensação
na verdade, do Balzac para cobrir a mega omissão dele como consim, né? E por que qual o critério que foi usado para escolher, ou se você poderia falar dos critérios usados para escolher aqueles personagens, aquele grupo? É o que tinha mais afinidade com ele e eu. Os dois. Porque o livro você tem que lembrar, ele é psicografado. Então é parceria. Sim. Esse tipo de parceria é a pior que tem. É a consciex com consim. Uma coisa é duas consciex, outra coisa é duas consins. Agora, você juntar uma consciex com uma consim para fazer a parceria de uma obra, por isso que a psicografia real, ela não é fácil. Eu falei isso aqui com o Marcelo, né, o Marcelo Souto Maior. Expliquei isso tudo para ele. Não se brinca com isso, o negócio não é fácil. É porque quem responde aqui é você, né? A responsabilidade da no fim, se vai para a cadeia, sou eu. É você. Você pensou? O cara vem aí com a psicografia, não, você vai para a cadeia. Fala, calma, o autor não sou eu. Então leva a consciência. Vai ter que fazer uma prisão para a consciência. Agora, e do ponto de vista dos personagens, você falou que tem mais afinidade com você e com ele, ok. E para eles... A história em si, a condição, ele juntou aquilo que tivesse mais afinidade, é o processo de empatia. Isso que eu chamo regularmente, que o povo gosta de falar popularmente, rapport. Aquilo faz mais rapport, então era mais fácil para a gente transmitir a ideia das coisas que haviam. Então ele juntou as coisas dele e as minhas. E nós vamos... Agora, então, você vai ver o seguinte, um monte de personalidade, principalmente aquelas que não aparecem no livro, que são as consciências que ajudaram na situação, elas são as mais afins a nós dois. Entendeu? Agora, você tem que lembrar que eu sou das consciências que ajudaram ele na questão do homem duplex. Em 1832, aquela coisa toda. Que é mais ou menos essa época aí dele. Sim. Uma coisa muito interessante que tem nisso é que aquilo foi enquanto ele estava vivendo. Sim. Você está entendendo? Você, como Zéfiro, estava ali e estava lá também em Carcassonne, né? Com certeza. É o problema que eu estou falando, é a dupla. É a parceria. A afinidade, né? É o coautor. A afinidade. O psicógrafo, querendo ou não, ele é um coautor. Não adianta fugir disso. Entendeu? Entendi. Nem a consciex, nem quem estuda, não adianta. Walter, você acha que ele teve contato nessa vida dele lá com os personagens lá? Durante alguma coisa ele teve. Com algum deles? Sério, alguma coisa ele teve. Sim. Outra coisa, fora do corpo, ele contatou isso tudo. Sim. Você já pensou, antes de escrever o livro, o que ele não pode ter feito? Tem uma ideia, não? Por exemplo, aquela psicoteca. Quem foi lá, em primeiro lugar? Adivinha quem? Ele, lógico. Agora, o ambiente. Examinar aquilo tudo. Você não acha que ele foi lá? E aquilo é assim, é instantâneo, ele vê tudo. Tem tudo à mão. O processo da arquivologia que eles têm, o balanço da história, é imenso, extrafisicamente, é muito melhor que os nossos aqui. Eu aqui, preciso fazer qualquer pesquisa, tinha que viajar demais, participar dessa instituição, comprar aqueles livros, fazer entrevista lá com fulano de tal. Extrafisicamente é tudo aí, ó. É outra condição. Agora, em tese, se há uma afinidade entre os coautores, quer dizer, os parceiros, dentro do processo da psicografia, pode ser o melhor trabalho que pode ser feito esse. Quando tem a empatia. Mas, em compensação, para chegar nisso, é muito mais difícil. E outra coisa, você tem que pensar um negócio aí muito sério, que dentro dos meus contextos, isso também é sério. O Balzac é homem, e eu também sou homem. Você sabe que, às vezes, isso aí, já estudo mesmo que eu andei fazendo, eu falei sobre isso. Às vezes, uma parceria dessa, o ideal é quando muda o sexo. Muda o sexo de que maneira? Por exemplo, essa consciência aqui, ela foi mulher durante tantas últimas vidas. Esse cara aqui já foi homem durante tantas. Eles têm mais contrabalanço. Porque é o processo da afinidade dos contrários. Na questão da transmissão é o contrário. Pelo seguinte, tem que haver uma afinidade dos contrários entre essa dimensão e a dimensão extrafísica. Já é um contrário. Vamos entender. Há um contrário enorme entre ressoma e dessoma.
afinidades contrárias. Vocês estão entendendo? Valdo, pergunta talvez meio boba, assim, mas é uma curiosidade. Quando você recebeu a ideia de fazer o livro Cristo Espera por Ti, quando passaram essa recomendação, qual que foi o objetivo assim, da publicação do livro? Atingir qual público? Qual que era... Olha, eu vou te contar seriamente. O problema era deixar um legado do processo para ajudar o Balzac e ajudar também os meus problemas. Porque eles acharam que eu devia te falar de mim, sem falar de mim. Se mais tarde eu vivesse, como está acontecendo hoje, eu poderia falar o que aconteceu. Por isso que eu falo que eu sou o Zéfiro. Agora, você veja, o livro é de 65. Ele tem mais de 40 anos. Você está entendendo? Agora, 40 anos é a metade da minha vida. Eu estou com 76. Eu estou no minha segunda reencarnação nessa. Eu vivi até os 34 anos, dos 34 para cá eu estou tendo uma outra. Totalmente diferente. Agora veja, aquele livro foi 1 ano antes. Ele foi publicado em 65, eu tinha 33 anos. Está claro isso? Então, isso é importante. Agora veja, eu falo para vocês, eu tenho um documento para mostrar para vocês que eu, quando estava na minha fase preparatória, já sabia quem eu era, com calma, com tranquilidade, escondi isso tudo. Está entendendo? Agora veja, arranja aí gente que é boa de pesquisa, que seja carne de pescoço, e meta o pau. Venha provar para mim que eu não sou o Zéfiro. Veja se a minha vida corresponde a isso ou não. Por isso que eu falo, esse negócio de eu falar com o Zéfiro é a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Mas é o que eu precisava de falar cedo ou tarde, se eles permitissem. Porque eu também não ia fazer a coisa só por mim. A hora que eles falam assim, não, foi dado sinal verde, pode entrar. Sabe o que é, Val? Entendeu? Às vezes, eu tenho a sensação de que esse livro, você já comentou que ele é todo criptografado, mas parece que ele é só criptografia o tempo todo. Parece que tem um Agora, o Emmanuel falou isso para o Chico. Assim, o livro dele é tudo embutido. Foi a palavra que ele usou. Aí o Chico olhou para mim e falou assim, vem cá, o que ele quis dizer com isso? Que o livro é embutido. Eu nunca vi isso em literatura. O livro é embutido. Sabe é justamente o processo. O Osmar, por exemplo, pelo que eu tenho conversado com ele, assim, parece que ele já mudou a cabeça dele completamente em relação à ideia que ele tinha do livro, né? Porque ele chegou achando que era um pasticho. Foi. Ele chegou por isso. E hoje ele fala que, enfim, que o Balzac é muito mais inteligente, que essa obra é uma obra muito mais avançada do Balzac do que todas as outras que já foram escritas, e agora ele já passou de 500 páginas escritas sobre a obra, novo livro, de ideias que ele nunca tinha tido. Ele já pesquisa isso há 20 anos. Eu tinha falado com ele, olha, se eu fosse conversar com o Paulo Roney, mas assim, uns 10 dias de contato com ele, com calma, eu ia mostrar a situação que é. Mas não é bom isso. Eu falei na ocasião. E eu acho também que nós não vamos ter essa oportunidade porque ele está muito doente. Daqui a pouco o cara morreu. Eu não conheci pessoalmente o Paulo Roney. Porque ele é a cabeça, ele tinha gabarito até hoje. Você sabe que tem publicado o livro dele, uma biografia do Balzac reduzida do Paulo Roney, já publicaram agora recentemente, tem uma separada de todo o trabalho que ele tinha feito. Agora, o que eu vejo é o seguinte, a mensagem o livro deu, de algum modo. Você está entendendo? De algum modo deu. Agora, eu não vejo por causa de vocês, não. Nem por causa do Osmar, não. Por causa de outras coisas. O processo é estantíssimo. Entendeu? Os resultados disso eu já vi por causa da UFIEX. Agora, Ovaldo, quando deram essa ideia para você, já tinha... Não, o negócio todo, isso vinha de muito tempo. Já vem de antes. Eu já sabia daquilo, via as possibilidades. E tem um monte de possibilidade igual essa. Não é só desse livro, não. Eu poderia ter recebido um monte de coisa. Mas agora, o problema é que a hora que falaram comigo, fora do corpo, já foi tudo já assentado. A gente já estava tudo tranquilo. Agora,
era um problema para mim, porque eu trabalhava demais, né? Eu recebia mensagem, a gente tinha 4 sessões, 4 dias de sessões, eu atendia todo mundo, toda manhã e às vezes à tarde. Eu tive infarto pouco antes, a barra era pesada. Agora, teve alguma relação com o fato de você trazer a conscienciologia para a dimensão intrafísica? Essa é a ideia do livro junto? Não, a ideia do livro, quando eu vi que não tinha jeito de melhorar nada dentro do processo espírita, eu falei assim, então seria interessante a gente receber algumas mensagens, já pudesse fazer uma ligação. Foi aí que apareceu o Kell, Van Dyne, entendendo? Os negócios do Balzac, são todos os livros do fim. Do fim da minha vida lá. Entendi. Técnicas de vivência. Aquilo já era para arrematar. Para liberar. É a corda do soneto. Entendi. Entendeu? Para finalizar, culminar o trabalho. A conexão, né, Val? Val, só uma questão. O Osmar, no caso, que aí você falou, você, o Balzac, e também tem o Osmar nessa história que tem um papel central nisso daí, né? Todo o trabalho até que ele fez. A gente pode falar que esse trabalho que ele fez e continua fazendo até hoje tem relação com a Proex dele, quer dizer, ele tinha que mexer com isso, já estava planejado você escrever um livro? Para ele, o que você fez de mais importante na sua vida? Sabe por quê? Pergunta para ele quando ele vinha aqui. No prefácio do livro do Osmar, o Hermínio coloca isso. Não fala na ideia de na expressão de Proex, mas fala a ideia da missão do Osmar, insinua. Não, os espíritas às vezes gostam de falar em missão. Por que ele tinha que mexer com isso? Lá no próprio prefácio está falando isso. Então, minha pergunta eu não sei, qual que é a idade do Osmar? 68, mais ou menos. 68, quer dizer, ele já estava com uma certa idade quando você escreveu o livro, né? Isso estaria na Proex dele? Não. Como é que é? Vamos explicar isso bem. Vamos supor que Balzac é uma instituição. Nós somos dessa instituição, que deu o nome de Balzac quando ele viveu. Eu geralmente não falo instituição, eu falo assim, não, nós somos do grupo do fulano. Eu sou do grupo do Balzac, eu sou do grupo do Swedenborg. A turma toda do Swedenborg, da Nova Jerusalém, da igreja, todos eles acham que eu sou da Nova Jerusalém. Então, nós somos peça lá de dentro. O Osmar é um deles. Ok, mas estaria na Proex dele, antes dele ressomar, Tudo indica, já se então vislumbrava pelo menos alguma coisa nesse sentido. Mas, por exemplo, ele devia estar mais por dentro nisso. Até que ponto que não é, já não sabe. Aí tem, por isso estou falando, pergunte para ele. Agora o Valdo, ele vai estar aqui, né? Qual é esse trabalho dele com Balzac? Qual é o percentual, vamos dizer, o valor que isso tem na balança da vida dele hoje? Ele é que tem que falar isso, eu não sei. Isso aí, ele vai estar aqui dia 18, 19 e 20 de setembro, tá, gente? Só aproveitando aqui. No curso Heterocrítica Especial 2, em setembro. Olha, tem aqui um rapaz que está falando, estou trabalhando na produção da antropofluxologia consciencial. É um tratado. O que você tem a dizer? Olha, eu topo qualquer coisa, desde que seja tratado, que a gente vai tratar de criticar tudo que você fizer, vai ser o máximo. Manda isso para a gente o mais depressa possível. Estou nessa. Sou seu leitor número 1, se for possível. Tá certo? Antropofluxologia consciencial. O que você acha? Então ele está fazendo aqui o fluxo da vida humana da consciência, é isso? Eu não sei o que ele quer dizer com isso. Agora está escrito, tratado. Agora o que você tem a dizer? Olha, louvo a você, te mando bastante energia e que você tenha inspiração o tempo todo para fazer esse tratado. Trate de trabalhar bem para compor o tratado, não é isso? Muito bem, muito bom. Vamos em frente. Professor, o Homo Duplex que o senhor leu, foi depois que o senhor recebeu o Cristo Espera por Ti, que o senhor encontrou o livro do... Eu não sabia de nada daquilo. Não sabia, né? Mas eu sabia dos processos do Balzac. Entendeu? Agora, eu procurei não estudar. Não tinha estudado quase nada, não sabia nada do Balzac. Eu não tinha tempo também, né? Eu estava mexendo só com fenômeno. Só fenômeno, mediunidade, tudo. Não tinha tempo para nada, não.
Aí, a hora que saiu o livro, tudo mudou. De cara me deram a coleção inteira, e pomposa, me deram assim com solenidade, para eu ler, para saber o que era. Entende? Um monte de coisa. Aí chegava aquela pessoa que tinha lido, vinha falar, o outro falava alguma coisa. Olha, eu já estive no Midi, eu já vi isso, vi aquilo. E o outro, não, eu vi aquilo ali. Todo mundo ficou entusiasmado para saber o negócio do livro. Foi aí, então, que saiu o processo da notícia, porque eu queria ir para o exterior. Porque o processo todo é o seguinte, em 64 é que houve essa tempestade publicitária em cima da gente. Aquilo repercutiu muito no exterior também. Então a gente tinha que levar o espiritismo para fora do Brasil, em lugares que não havia, Estados Unidos e Europa. Entende? Do jeito que é que nós pensávamos. Então nós fomos estabelecer e falamos assim, não, nós vamos viajar. O Chico e eu vamos viajar. Então comecei a falar isso. Aí vieram as ajudas, os auxílios para a gente viajar. Aí na mesma hora, nessas ajudas, teve gente, então falou assim, ó, nós vamos ajudar, mas queremos que vocês passem em Carcassonne. Eu quero que vocês vejam isso. Aí o Chico ficou entusiasmado, né? Não, nós vamos lá para ver, eu estou doido para ver a Cité. A Cité de Carcassonne, que as cantoras falaram, você vai ver a coisa pior que tem. O negócio não é pesadão, aquilo é uma fortaleza. Não, mas vamos lá. Então foi aí que o negócio começou. Isso tudo foi logo depois do livro. Outra coisa, eu nunca tinha ido à Europa nessa vida. Está entendendo? Na ocasião, não. Foi depois disso que eu fui. Então, a hora que eu cheguei, é que eu fui ver com calma, examinar as coisas. Agora, os próprios amparadores, no caso lá, os guias, dos casos que eles chamavam, né, o espírito comunicante, eles falavam para mim, não se impressione com isso. O seu trabalho maior não é esse. Espera que vai chegar a hora de você viajar e ver as coisas de perto. Por enquanto, não é. Aquilo, não desanime. Vai falar assim, não desanime. Professor Valdo, eu queria voltar um pouco à questão da personalidade consecutiva. Se eu quiser fazer o estudo de duas personalidades, por exemplo, que tem na minha família, eu faço uma comparação do passado com o atual. Primeira coisa, o temperamento tem que ser igualzinho. Eu pus assim, temperamento... Então você olha qual é o mega pensante da pessoa. Se o objetivo é outro, se o interesse era outro, não é a mesma pessoa. Acaba por aí. Profissão... Por exemplo, uma pessoa a primeira... era muito assistencial. A de hoje, não é? Então não é a mesma pessoa. No caso... O mega pensene, a tendência, o temperamento, a parte básica tem que ser a mesma. No caso... Começa por aí. Agora, depois disso, tem que ter mais de 100 itens da personalidade, tudo igual. Vai repetir muita coisa na vida. Gosto, o que ela faz. Não, por exemplo, a profissão, certas coisas que vão acontecer, certos traumas. Isso tudo acontece. Se a vida... não é muito longe. Por exemplo, se a vida é só assim de 10 anos. Meio milênio, ela ainda é pequena. Então é recente. Ela tem que ser mais ou menos igual, não vai ter muita diferença. Sim. Agora tem que ter 100 itens. A pessoa vai ver depois o que é itens. Tá. Entendeu? Eu vou fazer essa relação aí, depois eu vou mostrar para o senhor. Aí. Agora, faz tudo bonitinho, tem que fazer um cotejo violento, sério. Tá bom. E outra coisa, não pode exagerar nada. E não adianta ver só o lado bom, não. Tem que ver trafados também. Senão não funciona. Tá bom. Você não viu o meu curso que eu dei sobre isso? Você viu lá no Rio? No Rio? Na ocasião. Eu dei em Rio, em São Paulo, dei em vários lugares. Foi o curso que eu tive mais gente. Não. Análise reencarnatória, eu vi, você viu? Eu vi. Eu vou pegar o material. Que vai. Não tem nada aqui. Lá com o livro não tem nada a ver com isso. Não, ele já estava todo envolvido com o negócio. Ele foi a Joana Louca. Está tudo enrolado com as coisas. Não. Ele foi a minha mãe. Em 1800. Ele foi a minha mãe. 1800 no final. Está entendendo? Foi a minha mãe. Isso é outra coisa. Está todo enrolado. E isso tudo foi já para ajudar, né? A gente está tudo... É a vida. Você poderia falar mais do Paulo Roney?
como está no extrafísico? Fará curso intermissivo? Olha, não sei atualmente. Eu só sei que ele é uma pessoa muito assistida. E isso é que eu vi das últimas coisas, logo que ele dessomou. E eu vi porque eu segui a filha dele, que sempre escrevia sobre informática no Globo, e tinha lá Então eu segui, li muita coisa dela. Então um dia eu vi que ele era assistido. Foi uma vez só que eu vi fora do corpo. Mas assistido dentro do processo dele. Há uns problemas aí de família, coisa aí, você sabe como é que é, né? O passado da pessoa. Pois é, tem um monte de coisa europeia nessa história. É. Agora, ele é uma grande personalidade, esse homem. Grande professor. Grande pesquisador, uma grande cabeça, uma erudição extraordinária desse homem. Na ocasião, ele era considerado o maior balzaquista vivo. Hoje, talvez, seja o Osmar que seja. Todo mundo que eu tenho visto por aí, as coisas que publicaram depois disso, o Osmar parece que conhece mais isso do que esse povo. Agora, o Osmar, o povo vai falar, não, mas como um balzaquista aqui do Brasil? Não é. Ele viveu na Bélgica, viveu na Europa, viveu muito tempo, ele sabe tudo, como se tivesse nascido lá, numa opção de coisa. Domina isso tudo. Fala francês fluentemente, faz pesquisa de tudo quanto é jeito, não tem problema. Então não é bem assim, né? A coisa é séria. A senhora quer falar alguma coisa? A senhora quer. Val, só se você pudesse responder mesmo, né? Eu estava pensando aí nessa vida que você tive, essa última vida curta em Mataró. Você falou que você foi lá para ajudar 2 grupos, né? Servir de exemplo e ajudar em 2 grupos. Você poderia falar mais das características? De exemplo, assim, positivo, mas todo mundo que ressoma é para servir de exemplo positivo para alguma coisa. Sim. É que às vezes falha, né? Mas você poderia falar mais dos trafares desses grupos? O que eles tinham que melhorar, o que eles tinham que aprender? É o megapeso, é a tradição, eles tinham demais. Primeiro, cigano, não é fácil. Segundo, o processo, vamos dizer, espanhol das tradições. É a mesma coisa que você falou agora. Não, tudo é tradição. Agora, megapeso. Por isso que eu acho que o tradicionalismo talvez seja o megapeso pior que tem nos atormentado através dos milênios. É o problema de abençoar, apologizar, enaltecer as tradições. Eu não sou contra a tradição. Lá no fundo tem a sua tradição boa. É necessário estabelecer certas tradições. Mas o excesso, o exagero, a exaltação da tradição dá para trás. Por exemplo, é esse megapeso da tradição que faz as pessoas adorarem a vaca. Você quer coisa mais absurda do que isso? É a tradição que faz os religiosos matar uns aos outros. Sim. Meu Deus é superior ao seu. Bum! Mata o cara. Dizer, olha aí, olha o megapeso. Qual que foi o saldo, o resultado depois da sua dessoma lá? Não foi tão ruim, porque a gente encontrou o processo do Chico aqui, a gente pôde trabalhar, o Chico trabalhou, teve uma vida que já não foi tão curta, ele viveu 92 anos, tudo melhorou muito a situação. Osvaldo, tem pessoas daquele grupo que ressomaram depois aqui no Brasil? Ah, sempre tem, né? A gente não sabe quem, mas sempre tem. Todo mundo persegue os outros. Os amigos perseguem os amigos, sempre. Os afins se atraem. O rapport é um fato. A empatia é inevitável. Então, ainda não pode fugir disso. Está todo mundo aí. De algum modo. Uma outra coisa séria é eu voltar com o Chico a Mataró. Você não acha que é o máximo isso? Você voltou com ele? Lógico, pô, eu estive lá, quando eu estive lá, eu te contei. Não, eu sabia que vocês tinham... lá, visitamos. Eu sabia que vocês tinham... Eu ainda falei com ela, olha só, tem mandioca, macaxeira aqui, ó, igual lá. Em Pedro Leopoldo, igual em Monte Carmelo. Ele conhecia bem Monte Carmelo, eu conhecia bem Pedro Leopoldo. Ah, a nossa terra, tudo igual, é. Mas a hora que a gente viu mandioca plantada em Mataró. Valdo, mas naquela vida você ressumou mesmo em Mataró, mesmo na cidade de Mataró? É, igual outras pessoas que eu conheço.
Igual a monja não nasceu em Mataró. Ela, eu não sei. Ela Eu viveu... não sei nada. Não, você falou já isso. É de lá, mas eu não sei de onde, como é, que modo, é da área. Ela morou lá. O negócio é lá perto, sim. Nós fomos a Mataró. Eu não sabia. Sabia que vocês tinham ido em Barcelona, em Madrid, mas não lembro. Lá. Agora, o processo é que ele não esteve lá do jeito que a gente queria. Qual que era o jeito que vocês queriam? Não adiantou, porque eu queria era ver os lugares, como é que era, para eu recordar tudo. Estava todo mudado. Tudo mudou. Todo mudado. Lá cresceu. Não, ela é muito grande, agora é uma urbe. urbe. Lá era muito pequeno. Não, lá é uma cidade. Mas agora você veja, naquela ocasião já tinha se passado mais de 60 anos. Tá, muita coisa. Lá é uma cidade agora, enorme. Não, isso é agora, mas naquela ocasião, em 65 já era grande. Já era grande. Mas ainda tinha ainda os muros, com as hortas, os quintais. Eu olhava muito aquilo, porque isso aí tem muita relação com a minha infância, né? Menino olha demais horta, fruta, pomar, muro, subir nas árvores, nos galhos, tudo é o meu negócio. Que pontos em comum tinha a cidade de Mataró com Monte Carmelo? Além de algumas plantas, algumas... Não, é a cidade do interior, né? Meu jeito, é igual Pedro Leopoldo também, em Minas Gerais. Eu falei assim, tem uns pontos de ligação aqui que parece mais. Agora, você sabe que na Espanha tem uma turma assim, né? Por exemplo, se você ficar lá em Barcelona e olhar na rua, passa uma pessoa e fala assim, esse aí pode ser brasileiro. Não tem nada que deixe de ser brasileiro. No entanto, ele às vezes é um espanhol. Aí passa um brasileiro e fala assim, esse aqui pode ser espanhol, veja. Pode ser, é um brasileiro, mas ele pode ser espanhol, veja. Tem gente parecida demais em certas coisas, não tem? Tem. Aqui já vi tem um ponto de muita ligação. Então isso tudo a gente via. Entende? A única coisa que nós somos diferentes é na questão, você sabe qual? Qual? Da monarquia. Nós aqui temos o rei Lula, que é outra coisa. Ele estava indo bem até agora, né? Estava indo bem. Dizem que é Lula Lelé, não é isso? Lula Lelé? Não sei bem. Ou é Lalá, né? Não sei bem. Que não tem calas. Lula Lelé. Lula Lelé é um personagem de história em quadrinhos e do cinema, não é isso? Lula Lelé. É a vida, né? Cada um tem o seu. Zéfiro também é personagem dos quadrinhos. É o cara que fazia as revistas pornográficas no Brasil. Nós temos as revistas aí. É o Zéfiro. Era um cara, ele deu o nome de Zéfiro. É o nome técnico dele. Tem isso. Cada um faz o que pode. Cada Zéfiro tem um nome. Até uma é o Zéfiro. Não, eu tenho as revistas originais dele. Eu tenho algumas aí. Que isso é do gibi. Nós temos coleção de gibi, tem tudo. Cada um tem um Zéfiro que aguenta, né? Agora, o cara desenhava muito bem. O Zéfiro. Grande cara. E outra coisa, era escondido. O Zéfiro era um pseudônimo. Ele não falou porque podia ir para a cadeia na ocasião, por causa da pornografia. Acho que é né? Barbarella, né? Não, Barbarella não. Tem Barbarella, tem um deles. Mas tem uma opção. Tem as revistas lá embaixo. Entende? Nós temos as revistas em quadrinho. Certo? As originais mesmo, tem muitas delas. Não tem todas, aí uma ou outra. Que aquilo era tudo escondido, ninguém podia ver, era um problemão. Só os rapazes, os adolescentes, estavam tudo atrás das coisas. Era um negócio. Tinha cara que às vezes sabia que eu tinha a coleção de história em quadrinho, que era das maiores do Brasil, aquele negócio todo. Então ele chegava lá e falava assim, olha, eu vim, mas eu não posso falar o que me interessa, só lá na sua casa. Eu quero ver as revistas do Zéfiro. Aí lá ia eu. Uma vergonha, né, o negócio. Lá no Rio eu tive que mostrar isso para algumas pessoas que quiseram ir lá. Eu falei assim, mas qual é o super-herói que você... Não, me interessa muito. Entende? Vale. Agora, cada um tem, né? É igual aquele senhor que chegou aqui, que ele queria era ver a coleção do Xuxa. A primeira, a mais antiga. Então eu dei para ele alguns exemplares da revista. Ele quase desmaiou na minha frente, ali na frente de todo mundo. Tinha até um doutor que estava perto, viu lá o negócio. Vado, mais uma pergunta sobre a vida em Mataró de você. Você já de criança, naquela vida, já tinha lucidez de que você vai dessomar? Não, alguma coisa.
de que você... Alguma coisa a gente tinha, sabia de alguma coisa. Que aqui você por isso já que tinha o muitos... Chico, como mãe, ficou muito envolvido comigo. Para ajudar você, porque ele sabia? Não, é o processo todo. Por causa do problema da Juana. Mediunidade, no caso. Processo parapsíquico. Mas aqui, por exemplo, você vê em criança, já tinha muitos com recuperados. Tinha, mas lá tinha alguma coisa. Mas não tanto como aqui. E outra coisa, o ambiente não permitia. Ah, é por um ambiente, não porque você não pudera, então. Era difícil. E outra coisa, que durou muito pouco. Né? Agora, o problema ideal seria a gente já nascer, ficar adulto logo e morrer cedinho, né? O que você acha? Mas às vezes não vale a pena, porque não deu para fazer tudo que precisava. Então tem que viver mais. Dessa vez eu estou descontando. O Chico também descontou a vida dele, porque ele não viveu muito. Até que idade ele viveu? Ele morreu logo, depois que eles me roubaram, ele ficou alterado mais ainda, morreu logo. Agora, no meu caso, eu era menino. Sim. Agora, dessa vez não. Ele viveu 92 anos, eu estou com 76. Lavamos a égua, não é isso? Mas olha, o que é que tem mais aí no caso de vocês? Alguém fez aí alguma sugestão aqui de reformulação do texto, qualquer coisa? Fizeram aí, o Roberto está por aí, não? Para fazer revisão? Tudo bem, então? Eu quero dizer para vocês que amanhã nós temos a tertúlia lá embaixo. Domingo, a tertúlia também vai ser lá embaixo. Agora, no domingo vai ser mimo energético. Agora, para amanhã, nós temos 16 verbetes para selecionar. Quem é que vai? Hoje. Depois da leitura dos Escuta, verbetes... isso aqui eu passo para quem agora? Para vocês? Para ela. Você desliga aí? Vai. Depois da leitura dos verbetes, temos 3 recados, a Ieda, a Márcia Evelyn e Eduardo Martins. Todos com papel? Verbetes novos. Amortização evolutiva. Consciência gráfica. Culturologia. Desintermediação. Equigese conscienciológica, impossibilidade natural, legislogia, matriz cultural, verbetes antigos, falaciologia, interesse transpresarial, minimorex, pendência, primeira preocupação, recepção pós-dessomática, refinamento formal e vínculo consciencial. Marca, nós toma, então, passa. Gente, eu gostaria de convidar a todas as mulheres a participar do curso Autopesquisa em Ginossomática, que acontecerá no dia 26 e 27 de julho aqui no CAEC. É um curso inédito voltado para as mulheres, para auto se conhecerem e melhorar ou otimizar a sua ProEx. Nós vamos ter a participação especial da professora Graça Razeira e da professora Nancy Trivelato. Qualquer interessada pode passar na recepção do CAEC. Obrigada. Então, pessoal, nós já falamos com algumas pessoas essa semana, mas queremos reforçar o convite para a ação em saúde consciencial, que nós vamos realizar no dia 10 de agosto, ali no Discernimento. Então, o convite é o seguinte, eu queria pedir para qualquer pessoa que tenha interesse em oferecer a sua experiência nesse dia, seja na área da saúde mesmo, quem for educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, veterinário, biólogo, qualquer área da saúde, ou alguém que tenha algo para oferecer para a saúde dos voluntários. Por exemplo, um arquiteto, Everaldo. Você pode, por exemplo, ajudar a pessoa a tornar... Não é arquiteto, é psicólogo.
A Ana Paula Simões, quer oferecer uma maneira do ambiente da pessoa ficar mais saudável. É uma ajuda que ela pode oferecer, né? Então, não precisa necessariamente ser um profissional da área da saúde. O que a gente está convidando? A gente não está conseguindo fazer um contato pessoal com todo mundo. Às vezes a gente não encontra. Então, quem se sentir atraído pela ideia, tem vontade de ajudar, que vá nesse domingo, lá no discernimento, na sala que a OIC divide com outras ICs, depois da tertúlia, às 3 horas, nós vamos estar planejando esse dia. O dia é 10 de agosto, mas nesse domingo agora, a gente vai estar planejando em conjunto o que cada um tem para oferecer, o que ele precisa nesse dia, para poder, então, estar organizando essas atividades, ok? Quem quiser falar comigo, deixar o seu contato, mas também não precisa, pode ir direto lá no discernimento para ajudar a gente a organizar esse evento, tá bom? O dia agora da reunião é dia 13, domingo, às 15 horas. E o dia da ação em saúde consciencial é dia 10 de agosto, é um domingo também, o dia todo. Obrigada. Pessoal, um recado aos tertulianos e para-tertulianos. Nós vamos ter a presença confirmada do professor Osmar Ramos Filho, no dia 19, 20 e 21 de setembro, no curso Heterocrítica Especial 2. Tá? Então, a gente só queria destacar a especialidade do professor Osmar, né, a oportunidade de ter um curso aqui com ele. Vai ser a primeira vez que ele vem a Foz do Iguaçu com todo esse grupo aqui. E ele está assim, extremamente especializado e parece que está retomando toda a pesquisa dele na obra Cristo Espera por Ti. E também está bastante animado. E para quem ficou preocupado com o problema de saúde dele ano passado, ele já está bem melhor de saúde, está até com o marca-passo, a gente vai ficar tranquilo com ele aqui, com todas as perguntas que a gente vai poder fazer para ele, tá bom? Todos estão convidados aí. Obrigado. Amortização evolutiva com 10 votos. Obrigada, até amanhã. Obrigado.